Olá pessoal, nessa aula agora a gente vai trabalhar com o conceito de aprendizagem e fundamentar agora toda a nossa teoria para agentes que têm a capacidade de aprender de acordo com um problema específico e com informações que podem ser extraídas a partir do nosso ambiente pelos sensores. Tá? Então, o tópico dessa aula, a gente vai começar, a ideia é sobre aprendizagem, os conceitos básicos, a gente vai falar um pouco sobre tipos de aprendizagem e ainda introduzir o conceito de aprendizado de máquina, que é o intuito desse conjunto de aulas que a gente vai trabalhar até o fim da disciplina. Então, a gente precisa entender primeiro o que é aprendizagem. Tá? Então, eu trouxe algumas referências de autores diferentes e um deles, que é o Rich, em 1983, definiu a aprendizagem como um processo pelo qual uma entidade adquire conhecimento. Então, quando a gente traz esse conceito de entidade, a gente pode perfeitamente atrair para nosso aspecto computacional e verificar que essa entidade é um modelo, um algoritmo ou um agente que vai estabelecer um processo de aquisição de conhecimento. Tá? Mais para frente, em 1993, com Ginsberg, ele definiu a aprendizagem como uma forma de inferência, ou seja, de obter novos conteúdos com o objetivo de começar com informações sobre um domínio e então estendê-las de alguma forma. Então perceba que essa visão do Ginsberg, em 1993, ela tende um pouco para lógica, com um aspecto que a gente viu em aulas anteriores, que era basicamente ter um mecanismo de axiomas, mecanismo de informação prioritária, e a partir desse mecanismo obter inferências sobre um domínio inicial e depois que a gente pudesse estender de alguma forma com um mecanismo mais potente de inferência. Já para Russell e Norvig, tendo uma visão mais, digamos assim, mais atual, entre aspas, se a gente considerar isso mais ou menos de 2003, 2002, 2005, aí nessa região de tempo, o aprender significa se comportar, cada vez melhor ao adquirir experiência. Então, o que eu estou preocupado agora nessa frase é dizer o seguinte: olha, eu preciso desenvolver um mecanismo que vai ter experiência, que vai ser previamente testado, mas eu preciso, além disso, ter outro mecanismo que possa me dar subsídios para que eu possa melhorar essa aquisição de conhecimento. Então, tem que colocar para ser utilizado na prática. Esse mecanismo vai me dar ações e essas ações elas devem ter alguma forma de bonificação, ou ainda de penalidade, para que eu possa comportar cada vez melhor, e isso me dá a ideia de aprendizado. E aí ele completa dizendo que todo aprendizado aprende a representação de uma função. Então, quando ele categoricamente diz isso quer me trazer as formas que eu vou trabalhar no aprendizado de máquina. Tá? Então, a gente vai ver posteriormente que eu preciso, em alguns momentos, ter informações para cruzar com resultados e encontrar qual seria essa função que leva de A para B, onde o A seria as minhas informações e o B os meus resultados. A gente vai ver que em alguns outros casos eu não tenho essa condição de comparação de resultados e entradas, mas eu preciso realmente adquirir conhecimento com a experiência e um melhor comportamento. Então, a gente vai ver que essa forma de trabalhar dentro da aprendizagem é o que faz a categoria de tipos diferentes de aprendizado. Bom, então como é que a gente pode pensar os processos para trabalhar dentro da aprendizagem, Então o primeiro ponto e crucial é a aquisição de novos conhecimentos. Eu preciso ter um processo bem estabelecido
para definir como eu vou adquirir novos conhecimentos, tá? Então eu preciso também desenvolver algumas técnicas motoras no sentido de receber informações e aplicar ações, né? E cognitivas por meio da instrução ou prática. Então essa é a ideia de receber informações de sensores e aplicar ações a partir de atuadores, tá? Isso na prática, realmente, ou então por meio só de instruções que vão ser geradas. Eu tenho que ter também um processo de generalização de conhecimentos adquiridos. Então, eu preciso generalizar aquilo que eu já tenho de conhecimento, né? Eu preciso também representar o meu conhecimento, né, na hora da aprendizagem, e a gente já viu isso, a importância de uma linguagem de representação do conhecimento para definir bem a sintaxe e a semântica entre o mundo real, né, e o nosso mundo IA, digamos assim, o mundo de representação do problema no computador, por exemplo. E eu preciso ter também um momento de descoberta de novos fatos ou teorias que eu preciso para fazer toda essa ideia de aquisição de conhecimento, né? Para dar uma ajuda aqui nesse primeiro processo. Bom, os objetivos principais que a gente quer ponto 1, eliminar do elemento humano, do elemento visual, né, do elemento de visão-ação dos humanos no processo de aquisição de conhecimento. Então, o que eu quero aqui é deixar que as minhas máquinas, né, ou qualquer dispositivo, ou qualquer teoria, que ela possa aprender sem o aspecto humano envolvido, né? Outro ponto interessante é o desenvolvimento de teorias gerais de aprendizagem, né? Porque nesse contexto, né, a partir dos processos pré-definidos, eu posso tentar desenvolver teorias que vão me ajudar no conceito de aprendizagem, né? Mesmo que eu use aspectos matemáticos, aspectos relacionados à ciência cognitiva, mas essas teorias vão me ajudar na forma de aprender e ainda na aplicação computacional de como realizar a aprendizagem. E a ideia do ensino assistido por computador, né? Uma ideia geral de conseguir realizar uma tutoria, né, sem esse elemento humano que a gente citou, mas que eu possa realmente trabalhar de forma eficiente. Então, basicamente são os objetivos. A gente poderia enumerar outros objetivos, mas esses realmente eles se enquadram numa categoria que eleva aos outros que poderiam ser citados aqui. Bom, então pensando num agente de aprendizagem, a gente precisa considerar um elemento de desempenho, né? Ou seja, ele vai ter que decidir que ações executar. Então, todo o conceito de agente que nós trabalhamos durante a disciplina, ela foca na ideia dos sensores e também dos atuadores, o ambiente em si, né? E uma função que a gente considerou de função sucessora, né? Lógico que a evolução dos tipos de agente, elas vão conduzindo a aspectos teóricos, né? E aspectos conceituais, elas vão sendo introduzidas para cada nova evolução de agente que nós trabalhamos. Bom, mas todos têm que ter essa ideia de desempenho, que ela é tomada de acordo com as ações que são realizadas por esse nosso agente. O elemento de aprendizagem, ele vai pensar que eu posso modificar esse elemento de desempenho, então eu tenho mecanismos que me permitam rastrear o elemento de desempenho para que ele sempre tenda a tomar decisões melhores. Tá? Então, a nossa aprendizagem agora, ela vai estar diretamente relacionada para o elemento de desempenho. Então, a gente precisa ter mecanismos de auferir esse desempenho e ainda mecanismos de tomadas de decisões fundamentadas no desempenho para tentar maximizar esse elemento. Então, o projeto ele vai ser basicamente afetado por três questões importantes, né? Todos os componentes que eu tenho desse meu agente, eles devem ser aprendidos.
né? Outro detalhe é que a realimentação, ou seja, a forma de feedback que eu tenho para esse agente, ela tem que estar disponível para aprender com esses componentes, para aprender esses componentes, né? De uma forma geral. E a representação que eu vou usar para esses componentes, ela deve ser bem definida. Tá? Então, todo o meu projeto que eu vou fazer para esse agente de aprendizagem, né, eu tenho que definir bem esses componentes, a forma que eu vou realimentar, que eu vou fazer essa condução de melhoria dos componentes e a maneira que eu devo representá-los. Tá? Então, esses 3 pontos são fundamentais para a gente trabalhar com um agente de aprendizagem. E diante desse conceito, com a ideia de realimentação, né, com a ideia de pensar no feedback dos nossos componentes, a gente estabelece as 3 divisões, digamos assim, macrodivisões da aprendizagem. Tá? Então a gente pode pensar na aprendizagem supervisionada, na aprendizagem que não tem supervisão, a não supervisionada, e na aprendizagem por reforço. Tá? Começando pela aprendizagem supervisionada, a gente vai trabalhar da seguinte situação. Ela vai conduzir a situações em que eu posso perceber tanto as minhas entradas como as minhas saídas. É como se eu tivesse 2 caixas, eu tenho um conjunto de bolas numa caixa com cores diferentes e no outro conjunto de caixas eu tenho subdivisões em que tem uma plaquinha dizendo para cada cor onde eu vou colocar as bolas. Tá? Então, na aprendizagem supervisionada, eu já tenho até lá na minha saída algumas bolas vermelhas no label da vermelha, algumas bolas verdes no label da verde. Então eu tenho um conhecimento, uma percepção de que a minha entrada deve levar àquela saída. Então eu tenho essa, digamos assim, esse trunfo que é justamente conhecer essa relação de entrada e saída. Frequentemente, as saídas são fornecidas por um supervisor ou especialista humano. Então perceba que se eu faço um conjunto de entradas e aí vamos supor que eu estou fazendo essa tarefa de subdividir as bolas nas cores nos seus respectivos labels lá, né, seus respectivos rótulos separados por cor. Então chegou um momento que eu paro, sei lá, eu estou fazendo isso há 1 hora, eu já tenho um conjunto das minhas entradas bem definidos. Nesse momento em que eu paro, eu sou o supervisor especialista humano e a partir de então eu posso ter uma maneira de categoricamente fornecer a um sistema computacional a ideia de que a tarefa correta a ser realizada é muito semelhante ao que eu estava fazendo, porque eu já tenho uma relação de receber um elemento da entrada e colocar num elemento da saída. Tá? E aí, em último ponto, né, mais macro, ela envolve a aprendizagem de uma função, e aí a gente já tem uma definição mais próxima do Norvig, né, do nosso livro, que é aprender uma função a partir do que a gente tem na entrada e na saída. Então é como se eu tivesse um f de x que me leva a y e categoricamente isso representa a saída da minha função. Na hora em que eu recebo um x como entrada, eu levo a um y que é a minha saída. Qual é o papel dessa função? Qual é essa função? O que ela vai fazer? Então a ideia de aprendizagem envolve essa conceitualização pensando como aprendizagem supervisionada. Então, se a gente puder fazer aqui mais uma análise completa, né, do conjunto de modelos, de formas, a gente teria um problema e dentro da aprendizagem supervisionada, né, a gente poderia separar problema em supervisionada e não supervisionada, né, que é justamente essa ideia da relação entre a entrada e a saída. Então, dentro da aprendizagem supervisionada, a gente pode trabalhar em 2 categorias principais, que seria, por exemplo, trabalhar dentro de um contexto de regressão, onde essa função que eu tento imaginar, ela vai representar um conjunto de dados, né? Como eu posso trabalhar numa classificação, que é o exemplo que eu mencionei. Eu estaria pegando bolinhas e estaria classificando de acordo com a sua cor, tá?
Dentro do contexto de classificação, eu tenho algumas estratégicas mais básicas, né, dentre várias, que seria, por exemplo, o SVM, que é uma máquina de vetor, né, ou ainda uma regressão usando a logística, tá? Ou ainda árvores de decisão. Então, dentro das nossas aulas, a gente vai escolher algumas dessas estratégias para abordar bem a ideia do conceito de classificação dentro do aprendizado supervisionado. Mas eu poderia também cair numa subcategoria de regressão, que pode ser uma regressão linear ou uma regressão polinomial. Tá? Então, o aprendizado supervisionado ele vai focar nessa ideia de querer encontrar uma função que mapeie bem elementos da entrada com a saída, seja para fazer classificação, seja para tentar encontrar um padrão bem definido dentro de um conjunto de dados, que aí seria o contexto da regressão. Já a aprendizagem não supervisionada, ela envolve a aprendizagem de padrões de entrada, tá? Quando a gente não tem aquela relação de saída específica. Tá? Então, dentro da aprendizagem supervisionada, eu poderia ter bolas e X e encontrar a classificação colocando de azul quem são as bolas e colocando de vermelho quem são os X dentro de um conjunto de dados, tá? De acordo com N características que eu possa ter. Na aprendizagem não supervisionada, eu teria que ter a mesma relação entre os elementos, mas eu teria que encontrar, por exemplo, uma segmentação para dizer que uma região representa um conjunto e outra região representaria outro conjunto. Eu não teria essa relação de dizer que um representa o X e o outro a bola. Eu teria uma condição de, a partir de mecanismos, estabelecer grupos diferentes a partir dessa ideia de características, né, de features, que eu tenho para o meu conjunto de dados. Então, a aprendizagem não supervisionada, ela já quebra aquela ideia de que para as entradas eu tenho um certo conjunto de relação com as saídas. Não acontece isso na aprendizagem não supervisionada. Lá na aprendizagem por reforço, o que a gente tem para trabalhar é a ideia de que o nosso agente ele vai estabelecer uma recompensa, né, para estabelecer as ações que vão ser tomadas. Então, dentro do contexto do nosso agente, né, nós começamos com um dado de entrada e esse dado de entrada ele tem uma variação muito grande de informação. O que esse agente vai fazer? A partir do conceito desse agente, nós estabelecemos um algoritmo, né, que vai decidir qual é a melhor ação a ser tomada. Tá? Então vamos supor que esse problema é um problema de separação dessas bolinhas em cores, né, para dizer, olha, quantidade que eu tenho de cada cor aqui dentro desse dataset. Eu vou escolher esse algoritmo que vai fazer essa classificação. Eu escolho qual é a melhor ação. Então, por exemplo, a melhor ação seria pegar isso aqui e colocar num cluster de bolinhas vermelhas. Pois bem, o nosso ambiente, à medida que eu tomei essa decisão, eu preciso estabelecer uma recompensa. Essa recompensa vai me levar a um novo estado. E a partir da leitura desse novo estado que foi conduzida pela recompensa, né, diante do valor da recompensa e do estado que eu estou, eu vou pegar o algoritmo de novo e tomar a melhor ação. Até que eu estabeleça uma saída que separa efetivamente, por exemplo, as bolinhas de uma cor vermelha, azul clara ou azul escura, fazendo realmente uma clusterização, digamos assim, tá? Onde eu estou separando em conjuntos diferentes. Perceba que esse meu ambiente e o agente, eles vão trabalhar em função das ações que o agente vai tomar e da recompensa e do novo estado que vou levar à leitura de interpretação desse agente. Então, o aprendizado por reforço ele vai funcionar basicamente quando você dá aquela pontuação para cada ação, né, que o agente está realizando. A escolha do algoritmo é o que vai tentar conduzir para a melhor ação
e realmente conduzir a nossa saída eficiente. Bom, então em sumo, nós teríamos algumas aplicações direcionadas para cada tipo de aprendizagem de máquina, tá? Então, se a gente pensar no contexto da aprendizagem supervisionada, a ideia de reconhecimento de imagens ela é bem aplicada, porque eu tenho normalmente um conjunto de dados e tenho o que eu quero reconhecer daquele conjunto de dados. Então, eu tenho aí uma relação entre os dados de entrada e a saída que é o objetivo para esse reconhecimento. Tá? A ideia para um aprendizado não supervisionado, a gente poderia considerar a ideia de segmentação de clientes. Eu tenho uma base de dados gigantesca e eu queria segmentar a partir dos atributos da minha base de dados quais clientes são os melhores pagadores, quais clientes estão inadimplentes, quais têm um valor de compra por cartão de crédito acima de um limite que eu considero excelente para aumentar ainda mais o seu crédito. Então eu não tenho efetivamente a minha saída aí, né? Eu tenho a entrada e a partir da minha entrada eu não sei quais são essas tuplas, digamos assim, quais são esses clientes, quais são essas informações ainda bem definidas para geralmente chegar e informar, olha, esse conjunto de clientes tem essas características. E aí dentro desse contexto não supervisionado, a gente pode pensar também na elicitação de atributos, né? Então, pensar o seguinte, quais seriam os atributos fundamentais dentro desse conjunto de dados que eu preciso observar para considerar que aquele cliente pertence a uma classe. Perceba que no não supervisionado a gente não tem essa relação mais direta, né? A gente não tem essa ideia mais clara do que eu tenho como fazer a partir da minha entrada. Já na aprendizagem por reforço, aí a gente pode pensar bem claro no contexto da navegação de robôs. Muito comumente você define uma tarefa para o robô e aí as ações que ele vai tomando, elas são diretamente relacionadas ao contexto da recompensa que eles vão recebendo. Então, se ele traça uma trajetória e ele consome uma bateria com tempo X, se ele consegue encontrar uma outra trajetória que consegue definir um tempo de bateria X dividido por 2, a metade do tempo, então ele começa a receber uma bonificação proporcional, por exemplo, ao seu tempo, né? Uma forma de bonificar. E aí ele começa a utilizar essa trajetória para economia de bateria. Isso é um exemplo bem clássico, né? Decisões em tempo real. Então eu preciso, em alguns momentos, estar tomando ações, mas as recompensas devem ser efetivadas para que essas ações sejam cada vez melhores, né? Então, se você pensar no contexto de um carro autônomo, essa ideia tem que ser bem treinado esse carro, né? Para que ele possa ter antes de ser posto em prática, já ter uma boa definição das recompensas que ele tem, já ter um bom algoritmo de decisão a partir da escolha, né? A partir dos estados que ele vai receber dos sensores, e aí para assim ser posto em prática. Então, essa ideia da aprendizagem por reforço requer muito o conceito da recompensa, né? De definir bem ações a partir das recompensas. Então, diante desse contexto geral de aprendizagem, o Ginsberg, em 1993, ele define o que seria fundamental para a gente trabalhar na aprendizagem de máquina, né? Que quais são os tipos de aprendizagem e de que forma elas podem ser divididas. Então, aprendizagem por descoberta, aprendizagem por generalização e aprendizagem dedutiva e indutiva. Tá? A gente vai ver que uma dessas aprendizagens ela é fundamental para que a gente trabalhe no aspecto da aprendizagem de máquina. Então, a aprendizagem por descoberta ela é basicamente restrita, né? Onde eu vou ter uma entidade que vai adquirir o conhecimento sem auxílio de alguém que já o possua. Então, o que ele vai fazer é, empiricamente, realizar ações e tentar adquirir conhecimento a partir dessas ações. Tá? Então, é basicamente isso que a gente tem com a aprendizagem por descoberta. Né? Vários exemplos de sistemas computacionais são definidos aqui, né, pela aprendizagem
por descoberta. Ela é uma aprendizagem bem fundamentada, mas ainda não é aquela que a gente trabalha com mais foco dentro do aprendizado de máquina. A aprendizagem dedutiva é aquilo que a gente aprende a partir de informações válidas do que eu já tenho antes como premissa, né? Então eu tenho premissas válidas e aí eu uso consequência dessas premissas e adquiro novo conhecimento. Então eu estou fazendo deduções. Tá? Muito parecido quando a gente trabalha lá com os agentes lógicos. Mas o que a gente trabalha especificamente dentro da aprendizagem de máquina, né, com mais foco, é a aprendizagem indutiva. A gente começa a pensar em inferência indutiva do que está acontecendo, dos fatos que aconteceram, né, por um tutor, né, por um professor ou mesmo pelo ambiente. Esse estudo da aprendizagem indutiva, ele é um dos nossos tópicos mais centrais da aprendizagem de máquina, como eu havia definido. Então, na aprendizagem indutiva, o que a gente quer é o seguinte, olha, o meu programa, o meu agente, ele começa a pensar na classificação de objetos, né, de acordo com os rótulos que podem ser apresentados. Isso se a gente tiver dentro do contexto da classificação, né? Agora, se a gente estiver dentro do contexto de uma regressão, mas que não se exclui para a classificação também, ele deve tentar recuperar, né, uma função desconhecida ou uma função de aproximação para fazer essa ação. E aí a gente recai diretamente no conceito do Russell e do Norvig, né, que é basicamente definir uma função que vai mapear as entradas com relação às saídas. Então, dentro da aprendizagem indutiva, o que a gente tem é pensar o seguinte, olha, dado que eu tenho uma coleção de exemplos F, eu tenho lá o meu conjunto meu dataset, minha coleção de exemplos F. Retornar uma função H que se aproxime de F. Tá? A função H vai ser a nossa hipótese, é o que a gente acha que deve ser realizado como procedimento para que eu encontre aquela saída desejada, né? Obviamente, não é fácil saber se essa minha H, essa minha hipótese, ela vai ser próxima de F, né? Não é tão fácil assim. E definir uma boa H vai fazer o quê? Vai deixar um modelo mais completo e geral para trabalhar com a prevenção dos exemplos que eu ainda nem sei quem são. Então, se a gente trouxer para o conjunto da aprendizagem de máquina e conceitos que a gente vai ver, eu tenho um conjunto de treino que vai me ajudar a definir essa minha função H, e esse meu conjunto de treino, a partir desse auxílio na definição de H, eu estabeleço para uma base maior e começo a mensurar qual é a qualidade desse H, dessa função que eu defini, perante os resultados que eu tenha. Tá? E isso, mais uma vez, pensando no aprendizado supervisionado. Então, o problema fundamental da indução é definir esse H que fique o máximo possível de F que eu quero, que é estabelecer uma função que mapeia a entrada na saída. Então, a nossa atividade de um agente é ter a função a partir da percepção e gerar uma ação. Tá? Então, a ideia é aprender a partir dos exemplos da relação x, f de x. Tá? E aí a gente tem alguns métodos, né? Por exemplo, as redes neurais, os algoritmos genéticos, a combinação de algoritmos genéticos com redes neurais, e aí métodos que podem ser trabalhados para estabelecer essa aproximação da hipótese e a função. Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte, olha, eu quero ajustar uma função de uma única variável, tá? Em função de x aqui, a alguns pontos de dados. Então, eu tenho pares, que são x e f de x, de números reais. Eu estabeleci essa função aqui. Beleza. Não, mas vamos pensar o seguinte, eu tenho outra possibilidade que já pega mais dados para uma classificação, mas esse ainda está fora. Vou pensar nessa outra função aqui. Essa função azul, ela pode definir bem esse conjunto que eu estou trabalhando. Mas eu posso pensar ainda que eu tenho uma função que vai mapear futuros casos. Perceba que aqui eu estou focado em um conjunto de dados exclusivo do meu treino, né, do meu teste. Mas eu posso pensar em algo mais além.
tá? Então, a minha f desconhecida, né? E eu tenho várias opções para h. Então, se eu considerar que a minha f seria essa função que está definida, esse tracejo que está definido em amarelo, eu teria definido uma função h azul que está próxima dentro do conjunto de dados que eu tenho. Mas se eu tivesse uma ampliação desse meu conjunto de dados, tá? Se eu tivesse elementos aqui, se eu tivesse elementos aqui e aqui, esse conjunto azul já não seria uma boa representação da hipótese que eu quero, tá? Então, sem contar com mais conhecimento, não há razão que nos faça preferir uma das opções. A gente não tem muito conhecimento aqui associado. A gente pegou uma pequena parcela de informação, tentou definir essa função de hipótese e finalmente quer estabelecê-la para um conjunto maior de dados. Então, essa é a principal ideia da aprendizagem indutiva, tá? E aí, dentro do contexto da aprendizagem indutiva, a gente tem duas estratégias bem definidas de controle. Uma que é bottom-up, que vai focar nos dados. Então, ele pega os eventos de entrada um de cada vez, generalizando gradualmente o conjunto corrente de descrições. Aí o que ele faz? Olha, quando eu chegar numa generalização conjuntiva, eu vou definir essa computação. Tá? Então, o que eu tenho como direção do bottom-up é pegar algo mais específico até tentar chegar em algo mais geral. Já na top-down, eu estou focado agora não só nos dados, eu estou focado na modelagem da situação. Então, eu tenho generalizações possíveis, tá? E nessa tentativa de encontrar as melhores hipóteses que vão admitir aquelas minhas pequenas restrições. Então eu começo com um dado mais geral, né, com o modelo em si para fazer análise e levo até encontrar casos mais específicos dentro do meu conjunto de dados. A terceira opção, né, dentre as duas que eu comentei, é uma especificação mais direta das duas. Você pode trabalhar com uma parte do conjunto dentro do contexto de top-down e outra parte dentro do contexto de bottom-up e fazer uma mescla entre essas duas formas de controle da aprendizagem indutiva. Então, uma questão importante que pode ser evidenciada é uma questão da relação entre online, um aprendizado incremental, ou offline, que seria um aprendizado que não requer esse contexto de incremento da forma de definição da hipótese. Então, no aprendizado online, ou seja, incremental, nós vamos focar na atualização dessa hipótese e quando eu falo hipótese, a gente pode trabalhar também na atualização do algoritmo em si, tá? Então, a hipótese é uma função computável e a gente vai pensar também numa função, né, um algoritmo para definição do aprendizado dos nossos conjuntos de exemplos. Então, dentro da incremental, a gente vai fazendo a atualização desse algoritmo, né, do conhecimento que vai sendo aplicado, além das melhores decisões a serem tomadas a partir do ambiente. Ela vai ser um pouco mais flexível, né? Só que a gente tem que pensar o seguinte, olha, eu tenho que relacionar como fazer a apresentação, né, dessa hipótese, desse meu modelo que eu vou definir. E aí eu tenho alguns problemas relacionados ao backtracking, porque em muitos casos pode ser que a hipótese que eu estou fazendo a atualização não seja tão boa como a que eu tinha há 3, 4 passos atrás. Então pode ser que eu esteja migrando entre um pico, onde esse pico é a forma que a hipótese se comporta, cada vez melhor, e aí eu posso cair em um local, né, digamos assim, dentro de uma função multimodal, em que ela cai com relação ao valor de eficiência da minha hipótese, tá? E aí, quando isso acontece, eu não sei se voltar e definir uma hipótese anterior vai me levar à construção de uma hipótese melhor, ou ainda voltar vai sempre me levar à construção de hipóteses piores. Tá? Então, essa é uma relação que requer digamos assim, uma atenção especial para a definição desse meu conjunto de hipóteses. Já a não incremental, offline também, ela vai conduzir a criação dessa minha hipótese a partir de todo o conjunto de exemplos. Tá? Então eu pego tudo que eu tenho de informação e construo
uma hipótese única definida para a execução do meu agente. Ela vai ser mais eficiente e prática e é muito comumente utilizada, né? Porque a gente não tem a ideia realmente do que eu havia comentado na incremental, da forma do backtracking, né? Da forma de tratar a relação da hipótese para o caso em que eu não tenho como, digamos assim, a partir do histórico do que aconteceu, saber que eu vou sempre melhorar. Tá? Então a não incremental ela é muito utilizada dentro do contexto do aprendizado de máquina. Então ela pega tudo e gera a minha hipótese de uma forma realmente offline, né? Ela não vai sendo construída passo a passo, ou seja, não incremental. E aí o nosso modelo de agente aprendiz, no caso online, eu tenho a relação do meu ambiente, que é captado a partir dos sensores, tá? Tem o meu aspecto crítico, que vai fazer parte da avaliação conduzida ao elemento de aprendizagem. Esse elemento de aprendizagem, ele vai trocar conhecimento, né, com o elemento ator, que vai realizar a ação. Só que eu tenho lá o meu gerador de problemas, que ele vai ser conduzido a partir da aprendizagem e implementado lá no meu elemento ator. O que acontece sempre aqui é que esse meu nível crítico, a partir da leitura dos sensores, né, num tempo t mais 1, ele sempre vai sendo trabalhado e essa relação do elemento de aprendizado, o elemento ator e o gerador de problemas, que seria a definição da nossa hipótese, ela vai sendo construída passo a passo à medida que esse T vai sendo realizado. Lá no meu modelo de agente aprendiz offline, a gente já separa dois conjuntos bem trabalhados. Um conjunto de treino, que requer exemplos. O nosso algoritmo de aprendizagem, a partir desses exemplos, vai construir o conhecimento. Lá, quando eu aplicar no meu uso, né, eu tenho outros exemplos, ou seja, eu tenho um conjunto de uso, e aí esse meu elemento ator já tem o conhecimento a partir do treino que foi realizado. E aí ele recebe do ambiente os sensores e finalmente executa a partir dos seus efetuadores. Muito comumente a gente separa uma parcela X dos nossos casos completos para fazer um treinamento, tá? Isso é muito efetivo porque você começa a treinar já o seu aprendizado naquilo que você quer resolver. Então, muitas vezes isso é fundamental para que você tenha uma pequena parcela do todo e essa pequena parcela tenha uma boa representatividade para você trabalhar em cima do seu algoritmo de aprendizado e fundamentar o conhecimento para o elemento ator. Tá? Então, esse modelo é o que a gente vai considerar mais comumente dentro da aprendizagem indutiva, com a ideia do agente aprendiz para o aprendizado de máquina. E aí, a ideia de por que a aprendizagem funciona, né? Então, eu vou ler somente o conceito do Russell, pensando que é aquilo que vai fundamentar a gente no aprendizado de máquina, né? Então, para tanto, os nossos conjuntos de treinamento e teste, eles são extraídos ao acaso e de forma independente da população de exemplo, com a mesma distribuição de probabilidade. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é uma suposição de hipótese de estacionariedade. O que eu quero é obter uma representatividade do todo a partir dessa minha parcela. E quando eu falo todo, eu estou dentro do meu conjunto de teste e essa parcela é o meu conjunto de treinamento. Então, a ideia é fazer com que eu aprenda, que eu tenha uma forma de condução, de geração de uma hipótese a partir desse meu conjunto de treinamento que é menor, para que eu possa, dentro do meu teste, absorver e induzir respostas que não foram, em alguns casos, checadas no meu conjunto de treinamento. E aí a ideia de separar o conjunto de treinamento com um tamanho pequeno, relativamente pequeno, é para que eu possa dar uma eficiência no meu treinamento, né, e no aprendizado que vai ser realizado para o meu algoritmo, né, para o meu dispositivo de processamento, né, o meu método.